Eu acordei hoje porque assim, voltou as aulas de todo mundo, Campinas aqui voltou tudo. Pelo que eu vi, acho que o Brasil todo voltou, né, 100% tudo. Então, escola, trabalho, supermercado, tudo, voltou tudo. E aí, logo cedo, que eu fui levar a minha filha, eu já ouvi aquele barulho da cidade ativa. Coisa que a gente, assim, via quando saía, mas não era tanto. Não sei se é por conta das escolas, né? Então começa a acumular aquela quantidade de carro, aquela coisa. Porque mesmo quando estava um pouquinho de aula, você não via o fluxo tão intenso de carro, aquela cidade ativa, sabe? Que você vê a cidade pulsando, aquela barulheira, aquele motoboy que passa do lado com aquela motoquinha com o barulhento, sabe? Assim, sem o silenciador, a ambulância, aquela coisa nada toda. Aí eu olhei e falei, gente, a cidade voltou, né? Assim, aquela loucura, o barulho voltou. Mas será que a gente está voltando? Né? Será que voltou ao normal? Ou é uma nova fase? Como é que vai ser? Será que todo mundo que estava meditando até agora, como é que vai fazer esse barulho, essa barulheira toda? Porque esse barulho começa a ficar dentro da gente também, né? Porque começam a vir as preocupações, as multitarefas, porque todo mundo tem que fazer mil coisas e tem que dar conta dentro de um dia de 24 horas que não dura 24 horas, ele dura 48, a gente quer que ele dure muito mais, né? Então isso eu comecei a ficar com isso na cabeça, eu falei assim, como é que vai ser essa nova fase? Essa barulheira toda, será que cabe silêncio nessa barulheira? Será que aquelas pessoas que vinham se silenciando, a necessidade de buscar a espiritualidade, de buscar o silêncio por conta de todo o medo que a gente vinha vindo aí por conta da pandemia, será que vai ter espaço para esse silêncio ainda? Será que vai ter espaço para esse silêncio? E aí eu comecei a pensar, né, assim, que o que significa o silêncio? Porque o silêncio ele pode significar tantas coisas. Porque a gente não significa ausência de palavras. Porque esse silêncio ele pode é, se contrariar, né? Ele pode estar ali protestando com o silêncio, pode estar controlando alguém, pode estar de alguma forma se desconectando de alguma coisa que ela não quer enfrentar, né? Não quer ter, quer fuga. Pode ser também assim alguma dificuldade de compreensão mesmo, então às vezes a pessoa se silencia porque ela não está entendendo o que está acontecendo ou ela está com medo de se colocar, principalmente na questão dos tímidos, lembra que a gente falou? Então às vezes a pessoa tem medo de se colocar, dessa palavra, né, desse som da linguagem falada, mas isso não significa que ele não está dizendo, né? Porque às vezes o corpo fala, esse silêncio também ele pode trazer, quer ver uma coisa que eu tinha anotado? Desinteresse e até desejo de não ser perturbado, né? Às vezes a pessoa fala, ai, não quero papo, hoje não tô para papo, e a pessoa ignora mesmo, né? Então, assim, até que ponto esse silêncio diz ou ele não diz, né? Então, na minha opinião, não é porque não há palavras que ele não diz. Para mim, ele sempre diz alguma coisa, né? Dentro de tudo isso. E aí eu fiquei pensando, esse silêncio nesse mundo barulhento, né? E aí foi o que vocês falaram, é dentro e fora. Porque lá fora o barulho já voltou, tá tudo de volta. A barulheira, né? A correria, as multitarefas. Mas e dentro? Os pensamentos que estão aí viajando a velocidade da luz, né? Eu acho que todos os neurônios já estão ali com multiconexões para a gente poder estar dando conta de fazer tudo. Então, ficou essa questão para mim, assim, aonde vai caber esse silêncio dentro desse dia, né? Aí a minha sugestão foi até assim, aprofundar a questão do desenvolvimento da capacidade de ficar só. Porque o silêncio também propõe o desenvolvimento dessa capacidade, né, da gente ficar sozinho. E eu vejo, há muitos anos, todo mundo que eu venho trabalhando, a pessoa ela não tem facilidade, a pessoa não consegue.
Ela chega na casa dela, ela liga o liquidificador, a máquina de lavar, a televisão, o som, liga tudo, o periquito, o papagaio, sabe? O negócio ficar aquela barulheira toda. Ela não consegue ficar no silêncio, parece que não, né? Ai, não gosto de silêncio. Eu falei, gente, mas será que não é fuga da gente mesmo? Porque o silêncio é a gente se acessar, né? Se conectar com a gente, com o divino, que cada um crê de alguma forma, né? Então aí eu fiquei com essa questão até da ansiedade e da intolerância que a pessoa gera para não ter contato com ela mesma. Então será que essa ansiedade que a gente vê todo mundo aí buscando medicamento, né? Que é a medicalização da saúde mental, né? Será que ela não está buscando bloquear essa intolerância, né? Ela não quer ver o que está lá dentro, então põe lá debaixo do tapete, toma um comprimidinho e a gente não vê o que está ali dentro, mas uma hora a coisa vai vir, né? E a gente vai ter que encarar tudo isso que está aí dentro. Então, o que ficou para mim foi essa questão, assim, desse conflito que fica sendo gerado dentro de nós, como que a gente vai trabalhar, se não for pelo silêncio. E quando há um conflito externo, então quando a gente está em contato com outra pessoa, esse silêncio precisa cessar, porque nesse momento eu preciso da palavra, porque senão o outro não compreende, né? Aquele silêncio, ele é relativo e subjetivo, né? E eu vi alguma coisa assim superficial, não me aprofundei, falando que o silêncio, ele vem acompanhado da aprendizagem, do processo de aprendizagem. Porque quando a gente estava lá na barriga da mãe, né, a gente estava no silêncio. E quando a gente nasce, a gente tem o barulho ali, né, que a gente está ouvindo tudo. Mas nós estamos em silêncio, né, porque a gente não fala. E aí, quando a gente nasce, vem aquele berreiro, né? Então, é um contraste de silêncio e som muito grande. E aí a gente começa naquele processo de aprender a falar, né, quando é pequenininho e vai crescendo, e a palavra vai o som vai nos auxiliando nesse processo de aprendizagem. E eu achei interessante olhar por esse lado, porque quando a gente conversa com o outro, a gente se escuta, né? E a gente também ouve o outro, depende, né? Porque tem gente que escuta, mas não ouve, tem gente que ouve, mas não escuta, né? Então tem todo um jogo. Mas o que eu senti é que, assim, ele é necessário, mas dentro do limite de cada um, dentro da forma, do ritmo de cada um, né? Eu até tinha anotado aqui, porque a vida é dinâmica. E a gente precisa buscar uma homeostase, porque quando a gente está ali no barulho, seja ele interno, externo ou os dois, o coração está acelerado, né? A corrente sanguínea sobe, né? Que a gente começa a ter pressão alta, arritmia. E aí, para que a gente cesse tudo isso, para que a gente possa mandar os comandos, né, para os nossos neurônios aí acalmar, precisa do silêncio, né? Senão a gente não volta. Tem até uma técnica, que eu não vou lembrar agora de onde que era, mas eu imagino que seja da neurociência, que assim, quando você sai do prumo, sabe? Assim, você explodiu por algum motivo, para você voltar, você precisa de 20 minutos. É como se assim, caiu o relé, sabe? Desligou o racional. Você vai estar ali trabalhando só com o seu cérebro reptiliano, com o instinto, e você demora 20 minutos para voltar. Gente, é muita coisa. Imagina lá, você, mulheres aí, estão passando na frente daquela loja de sapato, e aí tá a promoção daquele sapato, aí você fala, que lindo! Você não precisa daquele sapato. Não cabe, porque não tem o seu número, mas você surta, você fala, eu vou comprar, é agora. Aí você entra, compra, não serve, não cabe, não era a cor que você queria, você leva para casa, e aí você olha e você fala, meu Deus, por que não deu aqueles 20 minutos para você voltar e pensar, né? Porque tudo aí fora tá te chamando para fazer esse consumo rápido, essa escolha, essa decisão rápida, acessa você e caiu, né? Caiu ali o racional, você não pensa mais. E isso não só, né? Eu tô fazendo uma brincadeira aqui do sapato, mas às vezes numa conversa com alguém que a pessoa cutuca bem aquela feridinha que a gente não quer, e aí a gente explode.
E aí para voltar? Porque aí você já fala o que não quer, né? Então, assim, aí eu até falo assim, olha, toma um copo d'água, vai no banheiro, dá uma volta, fala, já já eu volto para finalizar a compra ou para finalizar a conversa. E às vezes não dá, né? Às vezes a gente não consegue nem ter essa capacidade de sair para esperar esses 20 minutos. Mas é muita coisa. E esses 20 minutos nada mais são do que o quê? Silenciar todo esse processo interno que está em ebulição, né? Então, o que eu senti, assim, que foi essa necessidade para uma vida mais saudável é identificar esses momentos e criar uma rotina, sabe? Criar uma rotina com momentos de silêncio. Então, de repente, de manhã e à tarde, ou naquele momento do dia que você sabe que você não tá legal, que você tá estressado, parar e fazer nada, nada mesmo, sabe? De apenas silenciar e olhar sem julgamento, né? Porque nesse momento os pensamentos começam a vir e aí a gente já começa a vir com o processo de julgamento, que é pesado, né? Da criatividade, né? E existe até, assim, da gente falar de ócio criativo, né? Porque você precisa do silêncio para você poder criar. Se você tiver com um monte de coisa na sua cabeça, um monte de coisa, de barulho, a gente não consegue pensar e criar, né? Tanto que hoje em dia você vai nos lugares, já tá tudo preparado, com cores para estimular essa criatividade. E sabe uma coisa que acontece muito? Às vezes a pessoa precisa criar um projeto, criar alguma coisa e ela não vem a ideia. Aí ela pega, ela vai tomar banho e fica lá no chuveiro, sabe aqueles milésimos de minutos ali, pouquinhos minutos, segundos, vai, não chega a um minuto que ela tá ali embaixo do chuveiro, de repente vem a ideia. Então naquele momento vem a ideia. Então precisou do silêncio, né? E não é esvaziar a mente, porque a gente não para de ter pensamentos, né? A gente tá ali. Até falei do 220, que eu não me excluo nem um pouco do 220, mas a gente precisa dar essa pausa, porque senão o corpo não aguenta, né? Pra gente continuar. Tanto é que o índice de pessoas estressadas é altíssimo, né? E aí o que acontece? Até eu vi uma reportagem falando de que tem uma linha assim, você começa com ansiedade, né? Então você tá preocupado com o que vai acontecer, o que vai fazer amanhã, nanana. Aí a ansiedade sobe. Aí, conforme essa ansiedade sobe, o que você vai fazer? Começar a trabalhar mais, né? Para poder dar conta de tudo aquilo que tá ali dentro da sua cabeça. Então, aí vem o estresse. Gerou estresse. Olha só, de uma coisa pulou para outra. Aí que esse estresse vai acumulando até que a pessoa se esgota e entra numa depressão. E aí a depressão detona, porque ela vem com um montão de coisas, né? Não que a ansiedade e o estresse não tinham, mas a depressão, ela destrói, assim, tanto que acho que a gente tem aí um índice elevadíssimo, né, de depressão, e com a pandemia o negócio subiu mais ainda. Então, eu olhei e falei, gente, eu nunca tinha feito essa relação. Eu sempre falei de ansiedade, depressão e estresse, mas eu nunca tinha feito uma relação entre elas. E essa linha me deixou assustada, porque eu falei, olha, a pessoa ela vem detonando o corpo dela, né? Tudo por quê? Por falta de um tempo que ela não precisa, que ela não dedicou a ela para poder falar, olha, preciso fazer uma higiene mental, acalmar a mente. Senão a coisa não vai fluir, né? Então, acho que a necessidade do silêncio tão importante quanto em qualquer época da história, né? Porque acho que antigamente a gente ainda ficava sentado embaixo de árvore, né? Tinha ainda ali uns momentos de lazer. Hoje em dia, acho que a preocupação não deixa a pessoa ter esse momento de silêncio, né? Só para finalizar, vou deixar uma frase para a gente refletir do Fernando Pessoa. Existe no silêncio uma tão profunda sabedoria que às vezes ele se transforma na mais perfeita resposta. Então vamos refletir para ver se realmente todas as respostas estão lá, ou se aí é que não vem resposta nenhuma, né? Porque a gente reflete e fala assim, e agora que não tem mais saída mesmo, né? Então para a gente pensar aí um pouquinho sobre essa questão do silêncio na nossa vida, pensar no ócio criativo, né, para que a gente possa ter saídas mais criativas para os nossos conflitos, porque cada dia mais a gente vai ter
um monte de possibilidades, né? Para que a gente encontre aí a melhor possibilidade dentre todas. Gratidão.